Bom, a polêmica envolvendo o deputado federal Daniel Silveira, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, determinou que o Banco Central faça o bloqueio das contas bancárias do parlamentar. Já Silveira afirmou que vai colocar, enfim, então, a tornozeleira eletrônica. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã, gentilmente nos atende, o deputado federal do Rio, Luiz Lima. Luiz, bem-vindo. Obrigada pela entrevista, deputado. Adriana, eu que agradeço, Adriana. E eu ouvindo aqui você pronunciando o nome dos astronautas, eu não sei o que é mais difícil, se é pronunciar o nome dos astronautas ou a gente entender o Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente, então, já para começar a nossa conversa, qual a impressão que você tem desse caso todo, porque para o senhor, para o deputado Daniel Silveira, as determinações do ministro Alexandre de Moraes são tão surpreendentes e questionáveis? Adriana, elas são surpreendentes já há muito tempo, né? As reações dos ministros faz a gente pensar que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, ele se comporta como um partido político de oposição. Eu fui um atleta olímpico de natação e eu sempre fiquei e sempre tive a minha vida direcionada por regras, e regras muito claras. A gente não entende o Supremo Tribunal Federal. Nós temos deputados, senadores com problemas muito mais graves. A gente tem corruptores, a gente tem corruptos aqui dentro, com processos há muito tempo parado no Supremo. E a gente tem o Daniel, quando todo deputado representa milhares de pessoas que depositaram esperança, confiança e opinião nessas pessoas. A gente tem colegas aqui que defendem o comunismo na tribuna. Por mais absurda que seja a ideia do deputado, a liberdade deve ser preservada. Uma democracia, ela tem que gerir liberdade. Mesmo aquele deputado, por incrível que pareça, que seja contra a democracia, ele tem que ter poder de voz na tribuna. Afinal, não é só ele, sozinho, que vai direcionar o que o país vai seguir, e sim o Congresso Nacional, e sim o próprio Judiciário, o próprio Executivo. A gente não está vendo harmonia dos poderes, a gente não está vendo equilíbrio. E o Congresso Nacional, o ano passado, quando referendou a prisão do Daniel Silveira, quando nós aqui, infelizmente, eu votei contra a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, essa casa aqui se apequenou. Então, eu digo, Adriana, que infelizmente, quando eu falei aqui da sua dificuldade em pronunciar os nomes russos, hoje a gente tem dificuldade de entender o Supremo Tribunal Federal. Deputado Luiz Lima, a gente segue a nossa conversa agora com a pergunta do comentarista Diogo Schelp. Deputado, eu considero, já disse isso desde o começo, que considero a prisão do deputado Daniel Silveira problemática, da maneira como ocorreu, inclusive por ato de ofício, né? O ministro do Supremo sequer tinha sido provocado, não havia um pedido aí de prisão para que ele se manifestasse a respeito. No entanto, também é problemático chamar apenas de opinião aquilo que levou Daniel Silveira à prisão. Lembrando que ele defendeu naquele vídeo uma surra de gato no ministro Edson Fachin. E era basicamente um discurso de violência. Nesse caso, o que o senhor considera que seria uma punição justa para o deputado ao fazer aquelas afirmações? Diogo, essa casa, que é a Câmara dos Deputados, ela possui mecanismos de punição. Nós temos um conselho de ética, nós podemos suspender um deputado, nós podemos cassar um deputado. Já tivemos casos aqui, a gente teve alguns deputados que já foram punidos pelo conselho de ética, que já foram cassados. Então, quando a gente tem uma interferência do Supremo Tribunal Federal diretamente na liberdade do deputado, como eu falei aqui, Diogo, eu não iria me expressar da maneira que o Daniel se expressou. Mas o Daniel representa eleitores que pensam exatamente como ele. Nós estamos enxergando da maneira como os ministros, eles são, como a gente compõe hoje as cadeiras de 11 ministros, não é uma forma democrática, é uma forma que, ao meu ver, eles defendem mais um lado pessoal e partidário do que propriamente da sociedade brasileira. Então, é um equívoco um ministro ultrapassar os limites do seu poder. A Câmara dos Deputados possui mecanismos e, se o Arthur Lira quisesse, teria que fazer que leve o caso Daniel Silveira a plenário, que os deputados tenham a opção de cassá-lo ou de mantê-lo
aqui nessa casa, mas o que eu não posso admitir, ontem mesmo tivemos deputados do PSOL e do PT subindo a tribuna e chamando o deputado Daniel de bandido. Nós tivemos um deputado na Comissão de Constituição e Justiça chamando o ex-ministro Moro de ladrão. Então, nós, deputados, quando apresentamos um projeto de lei, ou nos posicionamos, fiz parte da reforma administrativa, eu fui xingado de tudo que é nome. Então, um deputado pode ser xingado e um juiz não pode ter o seu parecer contestado. Então, essa falta de equilíbrio é que leva a gente, e o caso do Daniel está sendo muito positivo, para a gente repensar. Eu apresentei até uma PEC de que ministro tem que ter tempo, tem que ter mandato, tem que ter 8 anos, tem que ser indicado por 11 segmentos do Poder Judiciário, tem que ser um juiz de carreira e tem que ser referendado pelo voto, porque eles estão tendo um papel político. Quando um presidente, seja ele qual for, não deve escolher um ministro. Então, eles levam para o lado pessoal, para o lado partidário e, principalmente, para o lado de quem o indicou. Então, a gente, infelizmente, no nosso país, nós não temos maturidade moral para ter um ministro escolhido por um determinado presidente da República, seja de esquerda ou seja de direita. Deputado, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Só antes da pergunta, queria fazer um breve comentário acrescentando ao que já foi dito. Se falar que ministros do STF mereciam surra, falar publicamente fosse motivo para prisão, tinha que ter um monte de deputados do PT presos, militantes do PCO, do PCdoB, enfim, tem inúmeros flagrantes perpétuos aí na internet com gente de todas as alas do espectro político dizendo a mesma coisa. Deputado, eu queria saber como é que está o clima internamente na Câmara. O senhor citou na sua primeira resposta que foi contra a manutenção da prisão do deputado Daniel naquela votação lá no primeiro caso, né? Entre os que foram a favor, alguém já se manifestou arrependido e se posicionou de outra forma agora? Cristina, muito. A gente já tem recebido ontem. Eu estive com o Daniel Silveira pela manhã. Anteontem também estávamos juntos e a quantidade de deputado arrependido por ter votado pela manutenção, porque quando o deputado vota pela manutenção da prisão e quando essa decisão não partiu da Câmara dos Deputados, você tira a total liberdade, como eu falei aqui, Cristina. Nós temos que defender até o deputado que defende o comunismo. Ele representa um segmento da sociedade, ele representa pessoas que acreditam nessa direção do nosso país. Imagina se eu tivesse ficado indignado na mesma proporcionalidade que os deputados ficaram, quando o deputado Daniel Silveira, então candidato, quebrou a placa da Marielle, que eu também não faria isso, não acho que foi uma atitude simpática, mas imagina se os deputados de situação do governo tivessem ficado tão indignados quando um ex-membro do PSOL esfaqueia um candidato à presidência da República. O que a gente precisa, Cristina, a gente não tem equilíbrio, a gente não tem humildade. A vaidade é um grande problema aqui de Brasília. Ela suga muito a energia das pessoas. Ninguém tem humildade de pegar o telefone e de conversar. Alexandre de Moraes podia rever a sua posição totalmente equivocada. Ontem mesmo a Jovem Pan abriu uma enquete que me causou, assim, uma surpresa muito grande, que 92% dos brasileiros que estavam assistindo a Jovem Pan, esquece se são Bolsonaro ou são Lula, eram a favor do Daniel Silveira resistir e não pôr a tornozeleira eletrônica. Então, se hoje você abrir uma enquete entre Daniel Silveira e Alexandre de Moraes, quem tem razão, vamos supor que 50% dos brasileiros fiquem com Alexandre e 50% fiquem com Daniel. O Alexandre de Moraes sozinho, ele não detém a força de calar mais de 50% dos brasileiros. Então, é isso que desanima, Cristina. Eu sou um deputado de primeiro mandato e vejo aqui em Brasília que, infelizmente, é segundo plano. O pensamento em relação à sociedade brasileira vem a segundo e a terceiro plano. O deputado, independente de mérito de toda essa discussão, dessa questão do conflito dos poderes, de que forma, ou pelo menos isso representa, ou isso é ruim para o país nesse ano eleitoral? Eu falei com quem agora? Eu estou falando Thiago, com quem, perdão? Thiago, desculpa. Imagina. Thiago, é claro que nós vivemos dezenas de problemas no nosso país, mas esse é um problema muito claro que a gente está vivenciando. É claro que tem interesses, é público e notório. Quando a gente teve o Fachin há 2 anos atrás, ele sendo de acordo
em relação aos acusadores do ex-presidente Lula em Curitiba, votando inclusive a favor da manutenção do próprio ex-presidente Lula. E agora, no ano passado, ele dá um habeas corpus, uma questão assim de local, dizendo que os juízes de Curitiba não têm competência, que deveria ser julgado em Brasília. Então, ele dá um habeas corpus contra a sua própria decisão de 2 ou 3 anos atrás. Então, a gente tem o ministro Marco Aurélio Mello, que durante o mandato do presidente Bolsonaro, ele solta um traficante de drogas condenado a 15 anos de prisão. A gente tem o próprio Fernandinho Beiramar, condenado a 309 anos de prisão por homicídio, por roubo, por tráfico de drogas, tráfico de armas, que pode dar entrevista. E o deputado Daniel Silveira não pode dar entrevista. Então, como é que pode um deputado que vive de falar, ele ser oprimido? O Daniel, ele não é um deputado federal de Petrópolis, Brasília, ele não é um vereador, ele não pode ter o seu direito. Então, isso que vai causando uma frustração na gente, e que é muito bom você trazer pessoas aqui para Brasília. O Daniel não é nada político, o Daniel é uma catástrofe fazendo política, mas nós também temos que ter representantes aqui na Câmara que têm dificuldade de fazer política, porque traz à tona problemas muito graves aqui da ordem da governabilidade nacional. Deputado, para encerrar bem rapidamente, o senhor disse que esteve com o Daniel Silveira nessa manhã e então ele vai colocar a tornozeleira ainda hoje, e aí a conta dele então não vai ser bloqueada, não vai pagar multa nenhuma, e como fica a vida dele? Ele pode continuar circulando com a tornozeleira normalmente, atuando como deputado, ou isso não? Pode, Adriana, ele pode votar, inclusive, participar aqui, se posicionar, se as comissões estivessem funcionando também, participar de comissões, mas ele ficou desesperado, Adriano. Daniel não é um deputado, como muitos aqui nessa casa, que tem recursos financeiros para arcar com essa multa diária. Ele recebe um salário, nós recebemos R$33 mil, mas depositam R$24 mil na nossa conta. É um ótimo salário. Só que R$15 mil de multa diária, ele tem filhos, ele tem filhas, ele tem filha pequena. Então ele ficou realmente, quando a família está em primeiro lugar e a segurança da família, ele teve que ceder. Perfeito. E só sim ou não, ele deve se filiar ao PTB? O senhor sabe? Se eu não me engano, Adriana, ele vai se filiar ao PTB, se não o fez ontem, tá? Perfeito. Deixa a gente te agradecer bastante, viu? A gente segue em contato. Adriana. Deputado Federal do Rio de Janeiro, Luiz Lima. Boa quinta-feira para o senhor. Até uma próxima, viu? Obrigada pelos esclarecimentos aqui. Um forte abraço a todos. Obrigada, Jovem Pan.